Olá, eu sou a Adriana Bito, uma especialista em inteligência emocional e relacionamentos, e hoje eu vou falar sobre o transtorno de personalidade narcisista, um tema que vocês me pedem demais, me mandam muita pergunta. Primeiro vamos entender de onde surgiu esse termo. Bom, um lindo jovem chamado Narciso vagava pelo mundo em busca do amor. Uma ninfa chamada Eco se apaixonou por ele, mas foi rejeitada. E ele continuou a sua busca até que, ao se debruçar num lago, viu o reflexo da sua imagem e se apaixonou e não conseguiu mais se afastar, até que acabou se afogando. Esse mito mostra a ideia do narcisista, que é um egocentrismo acentuado e muitas vezes nocivo. A pessoa tem uma autoimagem inflada e grandiosa demais. Os narcisistas se veem mais bonitos, mais importantes, mais inteligentes que os outros e se sentem merecedores de um tratamento especial. A psicologia mostra que o traço narcisista pode se apresentar de duas formas diferentes na personalidade: o narcisismo grandioso e o narcisismo vulnerável. E existe também o transtorno de personalidade narcisista, que é uma forma extrema de narcisismo. O narcisismo grandioso é o caso mais comum. Se caracteriza pela extroversão, pela dominação, pelo desejo de atenção. Esse narcisista busca poder e atenção o tempo todo. Acabam buscando carreiras de poder, porque isso causa status, dá atenção, e eles acabam sendo o centro do universo. O narcisista vulnerável costuma ser uma pessoa mais tranquila, reservada, mas tem uma expectativa irracional de ser obedecida e receber um tratamento especial. E se for tratada da forma como todo mundo é tratado, se sente ameaçado, menosprezado. Na maior parte das vezes, os narcisistas só mostram esse seu lado obscuro com o passar do tempo. No início, se mostram extremamente simpáticos, legais, agradáveis, mas a tendência é que, com o tempo, comecem a agir de forma egoísta. Na área dos relacionamentos amorosos, normalmente o narcisista é infiel. Ele tem uma autoimagem muito exagerada e pode se tornar agressivo quando essa visão irreal é questionada pelos outros. Acredite, cerca de 1 a 2% da população sofre de transtorno de personalidade narcisista e é mais comum nos homens. E a gente só detecta isso na idade adulta, porque crianças e adolescentes tendem a ser mais autocentrados em alguma fase da vida, então não tem como detectar isso logo cedo, sabe? É difícil de lidar com pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, porque são pessoas que têm essa imagem muito grandiosa sobre si, são pessoas que demonstram pouca empatia, pessoas com expectativas irreais de superioridade, que tem muita necessidade de atenção, de admiração. Bom, o que diferencia a pessoa com narcisismo exagerado e vulnerável da pessoa com transtorno de personalidade narcisista é que, nesse último caso, os traços narcisistas dominam a sua vida completamente. Por exemplo, pais narcisistas costumam usar os seus filhos como forma de obter atenção, admiração, ao invés de cuidar deles. Funcionários narcisistas, quando recebem críticas, eles afrontam ou eles se ressentem porque eles não aceitam ser criticados. Se você me perguntar qual a origem, como surge o comportamento narcisista, eu posso te dizer que existe um forte componente genético para esse transtorno, mas o ambiente onde a criança se desenvolve tem um grande impacto. Crianças que são idolatradas, que são excessivamente elogiadas, elas podem desenvolver aquilo que a gente chamou de narcisismo grandioso. Crianças que têm pais distantes, pais muito autoritários, elas podem desenvolver o narcisismo vulnerável. Mas, Dri, eu quero saber o mais importante.
Já que eu descobri que eu me relaciono com um narcisista, tem cura para isso? Bom, o narcisista pode sim melhorar os aspectos negativos da sua personalidade. O grande desafio é convencer alguém que tem uma autoimagem extravagantemente positiva a reconhecer que precisa melhorar. Então, um caminho que pode ajudar é levar o narcisista para um lugar, para um caminho onde ele faça atividades em que ele se envolva com os outros, onde ele precise cuidar, mostrar amor, empatia, que estimule o sentimento de compaixão. Isso pode ajudar o narcisista a se perceber de forma mais realista. A pessoa que se relaciona com um narcisista frequentemente se questiona. Ela se pergunta assim, por que eu? Por que ele me escolheu? Como que eu caí nessa? Normalmente, a vítima de um narcisista é aquela pessoa cheia de empatia, bonita, inteligente, querida, popular. São pessoas compreensivas, compassivas, pessoas que valorizam muito a harmonia, que costumam resolver as coisas de maneira pacífica, pessoas que detestam injustiça e que se preocupam demais com os outros. E o narcisista é atraído por pessoas assim, afinal, ele sabe que a pessoa empata vai fazer de tudo para entender o comportamento dele. Ele sabe que a pessoa vai lutar para manter o relacionamento, vai se sacrificar para que dê certo. Então, ao invés de você achar que o narcisista te escolheu pelas suas fraquezas, acredite, ele te escolheu pelas suas virtudes, mas que ele, infelizmente, vai usar contra você. O narcisista se vitimiza e consegue fazer com que você se emocione, com que você queira salvá-lo de alguma situação ou até salvá-lo dele mesmo, porque em algum momento dessa relação ele vai precisar que a vítima puxe toda a culpa para ela, tipo, ela que se vire, sabe como é? Você já passou por isso? O narcisista também procura pessoas com autoestima baixa, porque, claro, isso facilita a manipulação. Mesmo que de forma inconsciente, o narcisista sente raiva, sente inveja do brilho das pessoas e por isso ele tenta a todo custo derrubar a autoestima de quem se relaciona com ele. Isso dá combustível para ele, isso potencializa a existência dele, ele se sente superior, ele não tem empatia. É realmente um transtorno de personalidade. É aquela coisa, o narcisista pisa nas pessoas, mas não troca de lugar com elas, sabe? Ele se vê como uma fonte de adoração. E antes que você pergunte, sim, muitas vezes ele tende a ser abusivo. Ele acha que está sempre certo e quer que você reconheça a superioridade dele. O narcisista não tem humildade, ele nunca acha que tem algo a aprender e todos nós sempre temos algo a aprender, não é? Mas olha, mais importante do que você entender como ele funciona é você entender como você vai funcionar depois de se relacionar com um narcisista, depois de ter a sua vida virada do avesso. É muito importante você se blindar, aprender a dizer não, a dar mais chances a você mesma, a reconhecer o que te faz mal. E como que a gente consegue isso? Com aquilo que eu tanto falo por aqui, através do autoconhecimento. Quando alguma pessoa, algum lugar, uma situação, um relacionamento começa a exigir muito sacrifício de você, começa a te sugar, a te esgotar emocionalmente, quando exige que cada vez mais você abra mão daquilo que você acredita, daquilo que é importante para você, essa é a hora que precisa acender uma luz vermelha na sua cabeça, aquele sinal de alerta. É sinal que tem alguma coisa muito errada nessa história, você concorda comigo? Então, se conheça a ponto de não permitir que isso se repita, porque como a gente sai muito fragilizada de uma relação desse tipo, é muito frequente a gente cair em outro relacionamento assim. Então, se conheça para saber quais são os seus contornos, os seus limites, as suas necessidades e não se permitir passar por isso novamente. O narcisista faz você se corromper,
faz você se sentir perdida, se sentir tão miserável quanto ele se sente. É triste, não é? Uma relação saudável, ela busca a autonomia de cada um, respeito, laços profundos e sinceros, consideração, preocupação genuína com o outro. É muito difícil ter um relacionamento assim, saudável, com alguém que tem transtorno de personalidade narcisista, porque ele despreza tudo isso. Às vezes, essa pessoa sofreu um trauma na infância dela, sofreu abuso, foi negligenciada ou teve uma vida sem limites por parte dos pais, dos cuidadores. A questão é que ele desvaloriza a sua vítima de todas as maneiras. Olha, lembrando, nem todo mundo que sofreu um trauma ou foi negligenciado na infância vai desenvolver um transtorno narcisista. O narcisista coloca a vítima em posição de dependente. E por quê? Porque aí ele se sente melhor. Só que eu quero fazer um lembrete que eu faço bastante lá no meu Instagram. Nós não somos clínica de reabilitação de homem nenhum. Então, não somos nós que com todo o nosso amor e generosidade vamos mudar essa pessoa. Ficou claro para você? A gente tem aquele instinto forte de mãe, não é? A gente quer ajudar, mas o narcisista não acha que tem algo errado e muito menos que ele precisa ser ajudado. Ele acha que com ele tá tudo certo, tá mil maravilhas, o problema é você. Então aprenda com essa experiência e peça ajuda, porque sim, nós precisamos de ajuda para nos fortalecer depois de sair de um relacionamento com um narcisista, ou ajuda para sair desse relacionamento. Se você vive uma relação assim ou conhece alguém que vive, eu desejo de todo o meu coração que você se fortaleça para poder sair. Agora me fala se eu te ajudei e eu vou pedir um favor para você, vou pedir que você me ajude. Como que você pode fazer isso? Se inscrevendo aqui no canal, acionando o sininho, compartilhando, isso é muito importante. Se você não fizer isso, eu não consigo chegar até você e chegar a tantas pessoas que precisam da minha ajuda. E olha, vocês me perguntam bastante sobre família narcisista, às vezes uma mãe, um filho, um irmão, então eu vou te trazer um vídeo aqui falando sobre isso e claro, como você já acionou o sininho, vai ser avisada assim que o vídeo for ao ar. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.